Olá, tudo bem com você? Nessa aula você vai aprender sobre o poder dos 5 elementos e você vai aprender também como você pode usá-los como guia, não só aqui dentro do Espaço Asha, mas também na sua vida. Então, existem 4 elementos essenciais para a nossa sobrevivência. São eles a água, a terra, o fogo e o ar. E a gente vai falar também sobre um 5º elemento, que é o éter. Então, agora eu quero que vocês pensem que tudo que existe foi gerado a partir destes elementos. Sem um deles, nada é criado. Então, se a gente parar para pensar numa semente, se você deixar uma semente em um lugar onde não tem terra, não tem como ela germinar. E aí, a semente vai morrer. Para que ela possa germinar e se tornar uma árvore, uma planta, ela precisa de terra. Mas se essa terra não tiver água, com o sol, ela também não vai brotar. Ou se talvez o solo for extremamente úmido, sem luz solar, essa árvore, essa planta, provavelmente também não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir nascer. Então, para que haja criação, para que haja vida, é preciso haver os elementos água, fogo, terra e ar. Então, a gente coloca a semente na terra, rega com a água e com a luz solar, que representa o fogo, e o ar, que representa o vento, a gente cria um ambiente propício para que essa semente germine e se forme. Todas as nossas células no nosso corpo possuem os 4 elementos na constituição. Até aqui, a gente já consegue entender aí que sem esses 4 elementos não tem como existir vida, certo? Tá bom, Mila, já entendi que sem os 4 elementos não existe vida, mas como isso se aplica a nós? Todos nós encarnamos aqui na Terra com o objetivo de evoluirmos como espírito. Cada um de nós tem um projeto de vida, ou seja, você tem questões que você precisa vir para a Terra para se desenvolver como espírito. E eu não vou me aprofundar nesse assunto mais espiritual por aqui, porque não é o foco dessa aula, pode deixar que vai ter aula sobre isso, mas nessa aula eu só preciso que você compreenda que cada um tem um projeto de vida e encarna a Terra para se desenvolver ali como espírito. E aqui eu quero que você pense em você como aquela semente que eu acabei de falar para vocês. Para que essa semente germine, a gente precisa de uma matriz, né? De um ambiente propício para que a semente nasça, crie vida. Então, no nosso processo encarnatório, começa a procura por essa matriz, que é a nossa mãe, que tem em seu corpo energético a informação que é uma matriz onde você pode se formar e nascer, e aqui espiritualmente falando. E aí, pensando na semente, você é a semente e você precisa de um lugar que é o lugar ideal para que a sua semente, ou seja, que você se forme, crie vida. E no momento do nascimento, a gente absorve as forças do posicionamento dos planetas no cinturão zodiacal, que são as forças necessárias que justamente a gente precisa delas para que a gente consiga cumprir o nosso projeto de vida e a nossa materialização aqui na Terra. E que seria todo o nosso mapa astral. Então, o nosso signo solar, a lua, ascendente, os planetas. Se você parar para ver o seu mapa astral, tem ali todos os planetas, todos os elementos predominantes que são a base ali do seu mapa, da sua essência. Então, a pessoa que nasceu num determinado horário, dia, tempo, cidade, ela tem a maior influência de um determinado elemento. E não só a nível comportamental, como a nível físico também. Se a gente parar para pensar, tem pessoas que têm a pele mais seca, tem pessoas que têm a pele mais oleosa, tem pessoas que retêm mais líquido, que soltam mais líquido. Então, essa questão de elementos, ela não vale só, elas não influenciam só no nosso comportamento, mas também no nosso corpo, nas nossas células. Então, na composição do nosso mapa astral, variam ali a disposição dos elementos que nos formam e que são exatamente o que a gente precisa para a nossa evolução e para a gente cumprir o nosso projeto de vida aqui na Terra.
Tá fazendo sentido aí para vocês? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada elemento. Então vamos começar pelo fogo, que tem o temperamento colérico. E os signos representados por esse elemento são Áries, Leão e Sagitário. Então, quanto mais esses signos estão presentes ali dentro do seu mapa, muito provável que esse elemento do fogo seja mais predominante no seu mapa. A emoção predominante desse elemento é a ira, e vale aqui lembrar de que a ira não é algo negativo. A ira, o fogo, a raiva é uma emoção muito positiva se usada positivamente. É a força da construção, da ação, do movimento. Então, quem tem esse elemento predominante é uma pessoa que é rápida nas decisões, é mais impulsiva, é mais resolvida, é mais energética, vigorosa, excitada, agitada, inquieta. Eles se movimentam através da ira. Então, a ira é o que ativa o movimento de quem tem esse elemento predominante. Depois temos a terra, que tem um temperamento melancólico. Os signos representados por esse elemento é Touro, Virgem e Capricórnio. Então, pessoas que têm mais desses signos no mapa provavelmente têm esse elemento predominante na sua constituição. A emoção representada por esse elemento é a tristeza, ou seja, ele é um elemento que se movimenta através dessa tristeza. E a mesma coisa que a ira, não existe emoção ruim ou boa. A tristeza, se aproveitada, se acolhida, ela também gera muito aprendizado e muitos bons frutos para nós. Então, quem tem esse elemento predominante é uma pessoa mais irritável, mais inquieta, mais crítica, mais organizada, gosta de planejar. Ela também é mais introvertida, mais desconfiada das coisas, caprichosa, tímida, detalhista. Não é muito de expor ali os sentimentos. E se vê o outro triste, tende a também ficar triste. Então, ela gosta de cuidar da pessoa, gosta de ficar ali na toca dela, no cantinho dela. Então, a pessoa que tem esse elemento predominante, ela se movimenta através da tristeza. Então, em momentos de introspecção, de que ela tá mais ali melancólica, mais quietinha, é o momento que ela vem o movimento, o impulso de se movimentar, que vem a criatividade, certo? Então, quem é de fogo, por exemplo, se movimenta através da ira. Quem é de terra se movimenta através dessa melancolia. Isso nutre o elemento terra. Depois temos o elemento água, que tem um temperamento fleumático, e os signos representados por esse elemento é Câncer, Escorpião e Peixes. Então, mais uma vez, se você tem mais desses signos dentro do mapa, o seu elemento predominante provavelmente vai ser a água. E a emoção que ativa ali esse elemento é o medo. Então, quem é de água é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais prudente, gosta ali de uma rotina, é uma pessoa mais paciente, é uma pessoa mais observadora, mais intuitiva. Ela é pouco esforçada, então ela tem ali uma preguiça dentro dela, tem uma coisa mais acomodada, mais vagarosa. Então, eles se movimentam através do medo, ou seja, essa sensação de medo, de insegurança é o que vai dar esse impulso de movimento para as pessoas que têm o elemento água em predominância. Por fim, temos o elemento do ar, que é o temperamento sanguíneo. Os signos que representam o elemento ar são Gêmeos, Libra e Aquário. Então, pessoas que têm mais desses signos dentro do mapa tendem a ter esse elemento como predominância. A emoção que ativa esse elemento é a alegria. Então, quem tem esse elemento predominante tende a ser uma pessoa mais extrovertida, mais expansiva, comunicativa. O ar, ele fala sobre a comunicação, sobre a troca. Então, é uma pessoa mais prática, uma pessoa mais positiva, mais gentil e que gosta de mudança a todo momento.
então gosta de uma bagunça, e é por isso que ela se movimenta através dessa alegria, né? Precisa ter essa alegria para ativar esse movimento de quem tem um elemento ar predominante. Então, fazendo um resumão aí dos 4 elementos, o elemento terra, ele representa a estrutura do corpo físico e as sensações, tudo que é muito do tato, do corpo. O elemento água, ele está relacionado com a bioquímica, com as emoções, com os sentimentos. Já o elemento fogo, ele se relaciona com a energia da construção, da ação, do movimento. E o elemento ar se relaciona com a mente, com os pensamentos e com a comunicação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem influência do elemento fogo, ela vai apresentar características emocionais relacionadas a esse elemento. O fogo tem a função de queimar, ou seja, é abrir caminho, é movimento, é ação, é ira, é construção. E aí que a gente começa a compreender o grande poder dos 4 elementos, que é o poder do não julgamento. Quando você começa a compreender que, embora todos nós somos compostos pelos 4 elementos, cada um tem um que é mais predominante. Ou seja, aquilo que está conectado mais à nossa essência, a uma forma de se expressar, de se manifestar. Então, a gente começa a primeiro se aceitar como a gente é e depois, a partir do momento que a gente se aceita como a gente passa a julgar menos o outro também. Porque quando você se conhece, você conhece o seu temperamento, o seu elemento predominante, você reconhece a sua essência. Você entende a forma que você se posiciona, que você age, que você se expressa e você passa a se aceitar e se alinhar com isso. E quando eu me aceito como eu sou, eu permito que o outro também seja como ele é. E todos os nossos desequilíbrios, seja a nível físico, mental, emocional, com certeza sempre tem origem no desequilíbrio dos nossos elementos, da nossa composição dentro da gente. Então, como eu dei o exemplo do fogo, se você tem uma essência predominante de fogo e por algum motivo você não está se manifestando no mundo dessa forma, ou seja, você está reprimindo o seu fogo, você está paralisado, porque se fogo é movimento e você está ali parado, travado, você está indo contra as características do seu elemento, da sua essência. Você está indo ali contra a sua essência. E aí, lembra da semente que eu falei no início da aula? Você está criando ali um ambiente que não é propício para a sua semente germinar. Então, você precisa do fogo e você está negando fogo. Faz sentido para vocês? É nesse movimento que começam aí os desequilíbrios emocionais, mentais, físicos, porque cada um tem uma forma de se expressar. E se a gente não tem conhecimento da nossa própria essência, da nossa própria forma de se expressar, fica difícil, não só internamente, mas também nas nossas relações. Então vocês compreendem aí a importância da gente entender e usar o poder dos elementos na nossa vida? Porque se você não assume o seu elemento predominante, você está negando ali a sua essência. E esse conhecimento de si com certeza vai te trazer um grande alívio, porque muitas vezes você, por exemplo, é uma pessoa de terra ali, né? Então você é mais melancólica, a tristeza ela faz parte ali da sua essência. E lembrem-se aqui que não existe emoção ruim. Então você começa a entender que se você aceita que a tristeza é importante para você se expressar, para você manifestar a sua essência, que você ganha força através dela, você entende que através dessa emoção você cria muito mais. Você está alinhado com aquilo que você precisa evoluir, com o seu projeto de vida. Porque se a gente vai contra, a sua alma vai ficar em dor. E também, se você parar para analisar a grande maioria das ferramentas que a gente tem aí de autoconhecimento, por exemplo, a astrologia, como eu estou dando exemplo, a numerologia, o Ayurveda, os temperamentos, a acupuntura, todos eles são baseados nesse estudo dos 4 elementos. Então, você deve estar pensando assim, ok, Emila, beleza, mas você não falou que é uma aula sobre 5 elementos? Até agora você está falando 4.
Sim, nós não podemos esquecer do quinto elemento, que é o elemento éter. O elemento éter é a junção de todos os elementos. Ele representa aquilo que é vazio e ilimitado ao mesmo tempo. É um vazio que contém tudo. Então, se a gente parar para pensar, é como se fosse o universo. Então, esse elemento é o elemento que nos expande, que nos traz presença, que nos traz calma, que nos traz liberdade, que nos traz receptividade. E é ele que representa o nosso espírito, nosso eu superior, a inteligência amorosa. Ele representa da onde viemos e para onde nós vamos. Então, agora que a gente já compreendeu sobre esses 5 elementos, como você pode utilizá-los como guia na sua vida? O primeiro passo é que você precisa identificar qual é o seu elemento predominante, para que você possa entender como é que a sua essência quer e precisa se manifestar. E como você pode fazer isso? Através do seu mapa astral. Eu vou criar uma aula aqui para te ensinar somente como você pode aí gerar o seu mapa astral de forma simples e ter acesso a essa informação. Ou se você também já fez o seu mapa astral, você consegue ali ver as porcentagens dos elementos na sua constituição ali no seu mapa. O segundo passo é, depois de identificar qual é o seu elemento predominante, você começa a trazer isso para a consciência na sua vida e no seu dia a dia. Então, você vai se percebendo diariamente e entendendo como viver uma vida mais alinhada com a sua essência, com o seu elemento, se expressando e agindo de acordo com o seu elemento predominante. E também entendendo momentos que você está com excesso de um elemento ou falta de outro e afinando esse equilíbrio. E como você pode fazer isso? Através da autoobservação diária. Então tenha em mente sempre os significados, as emoções e as características de cada elemento, que assim vai ficando cada vez mais fácil de você reconhecer os elementos atuando em você e no outro também. Porque vão ter momentos que você, mesmo você tendo o elemento, por exemplo, fogo predominante, vão ter momentos na sua vida que você vai estar com falta daquele elemento ou excesso daquele elemento. Então você precisa ali, talvez, de algo que tenha a ver mais com água para equilibrar isso, ou talvez algo mais com terra para equilibrar isso. Então você vai se observando e andando ali, dançando de acordo com esses elementos aí durante aí na sua rotina, no seu dia a dia. E o terceiro passo é justamente esse equilíbrio. Então é buscar o equilíbrio desses elementos no seu dia a dia. E isso muitas vezes é mais simples do que parece. Acender uma vela, por exemplo, remete ao quê? Ao fogo. Acender um incenso, deixar o vento bater na cara. Então, por exemplo, ativar o fogo no seu dia. Acende uma vela, faz um exercício físico forte, toma um sol. Ativar o elemento água. Tome bastante água, tome um banho de mar, se possível, um banho de cachoeira, um banho mesmo normal. Às vezes você está precisando dessa água, deixar essa água rolar aí no seu corpo. O suor, umidificar de repente ali o seu ambiente. O exemplo de ativar a terra é a grama. Se você tem aí a oportunidade de ir numa praça ou se você mora perto da natureza, coloca o pé na terra, na grama, se conecta com a natureza, com as plantas. Então tem uma planta em casa, se conecta com ela. Isso vai te ajudar a se conectar com o elemento terra. E para ativar o elemento ar no seu dia a dia, como eu falei, o incenso, ele representa aí o elemento ar, o vento. Então tomar um ventinho na cara, né, para sentir o vento bater, sentir o ar. E uma outra coisa que você pode aplicar que ativa o elemento ar na sua vida é a respiração. Então fazer um momento de respiração, respirar, soltar, isso também ativa o elemento ar. E lembre-se sempre de fazer tudo isso, de ativar todos esses elementos com intenção. Pede internamente para que esse elemento se equilibre dentro de você. E como vocês podem perceber, o espaço Asha ele está dividido em módulos Agni, Vayu, Prithvi, Apas, Akasa. O
que é isso, Mila? Não tô entendendo nada. Esses são os nomes dos 5 elementos em sânscrito. Como vocês já podem perceber, eu tenho uma grande afinidade com a cultura hindu e ela sempre está presente aí nos meus processos de criação. E no meu processo criativo do espaço, eu entendi que seria importante eu ter uma divisão energética dos temas das aulas para facilitar a absorção de vocês do conteúdo. E o Espaço Asha também não deixa de ser um grande espaço que também é criado através dos 4 elementos, dos 5 elementos. Então eu pensei, por que não separar os temas das aulas, dos conteúdos, pelos elementos? Essa divisão, ela vai ajudar vocês a se guiar pelos elementos na prática. Então, presta bastante atenção aqui agora. Agni significa fogo, Vayu significa ar, Prithvi significa terra, Apas é água e a casa é o éter. Ou seja, no módulo Agni vocês vão encontrar aulas que vão ativar a energia desse elemento. Ação, movimento, construção. No módulo Vayu vocês vão encontrar aulas que ativam esse elemento. Comunicação, e assim vai funcionar para cada módulo. Então, vocês têm 3 caminhos para consumir, que eu indico ali para vocês consumirem o conteúdo do espaço. O primeiro é aleatoriamente, ou seja, vocês vão assistir as aulas de forma aleatória, vocês podem até usar como oráculo mesmo, fecha os olhos e escolhe aleatoriamente. Ou a segunda opção é na ordem, então seguir mesmo a ordem das aulas de acordo com cada módulo. E a terceira opção é utilizando os elementos, que é justamente o porquê eu criei essa aula e coloquei aqui no módulo de boas-vindas. Porque agora vocês já sabem identificar o elemento predominante de vocês, já sabem aplicar isso no dia a dia de vocês e vocês vão conseguir aplicar isso aqui no espaço. Então, toda vez que você entrar aqui no espaço, você pergunta para você mesmo: qual que é o elemento que eu tô mais precisando hoje? O que eu tô precisando ativar? E aí você entra no módulo daquele elemento e assiste às aulas daquele elemento. E vocês têm a opção também de usar a barra de pesquisa, onde você coloca o tema que você busca naquele momento. Então, por exemplo, você quer assistir aulas sobre emoção, sobre profissional, sobre silêncio, sobre meditação. Aí você digita na barra de pesquisa e aí vão aparecer as aulas ali que estão conectadas com essa palavra-chave. Então, essa também é uma forma que você pode consumir aqui os conteúdos do espaço. E eu sei que no decorrer da construção do espaço, novos módulos podem surgir, mas estes 5 são a base que sustentam e que sempre vão sustentar toda a egrégora do espaço, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula inicial aí sobre os elementos. Os elementos, como eu falei, eles são a base de tudo. Eles são vida, eles que fazem parte aí da nossa criação, da nossa vida. E aqui no Espaço Asha não poderia ser diferente. Eu segui muito a minha intuição dentro desse processo criativo e eu entendi que não haveria melhor forma de organizar ali os vários conteúdos que vão chegar aqui no espaço dessa forma. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre elementos, entender sobre elementos, deixem aqui no campo de comentários aqui embaixo que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. E só alguns pontos antes de encerrar o que eu queria falar para vocês é que não é porque você tem o signo solar de um elemento que a partir disso você já sabe qual é o seu elemento predominante, certo? É importante que vocês gerem um mapa astral de vocês, porque, por exemplo, no meu exemplo, tá? Eu sou libriana. Libra é um signo de ar. Porém, o ar não é o meu elemento predominante, porque eu não sou composta só do meu signo solar. Então, eu tenho vários planetas que estão em vários signos. E no meu caso, por exemplo, apesar de eu ter o signo solar em ar, eu tenho muitos planetas no signo da água. Então, o meu elemento predominante é a água, mais até do que o sol. Mais até do que o ar, que é o elemento do meu signo solar.
Então é importante que vocês gerem. Eu vou fazer essa aula aqui para vocês aprenderem direitinho, de forma bem simples, a gerar esse mapa astral e já descobrir o elemento predominante de vocês e poderem aí usá-los como guia, certo? Não só aqui no espaço, para escolher ali os conteúdos que vocês querem assistir em determinado momento, como também na sua vida, certo? Esse conhecimento dos elementos, como eu já falei, nos ajuda muito a nos conhecermos, a nos conectarmos com a nossa essência e também a praticarmos o não julgamento. Afinal, o outro também às vezes tem um elemento que é o oposto do nosso e tem a sua maneira de se manifestar, de se expressar, e a gente tem que ir se aceitando, se amando, se respeitando como somos, certo? Então, um beijo para vocês, buscadores, e estou muito feliz de te ver por aqui e a gente se encontra em uma próxima aula. Tchau, tchau!